A tela tá ok, precisa ver sua voz. Beleza. Olha o teste que eu faço. Cortando. Professor, não sei os outros, mas aqui tá dando para ouvir não, senhor. Aqui também, não tá cortando, né? Aqui tá saindo nada. Não, Na linha, Zé. agora não tá saindo nada, realmente, mas quando ele fala, fica cortando. Peraí, vamos lá. Cortando. Não, tem que funcionar. Continua cortando. Agora caiu. Continua cortando. Melhorou agora, vai falando. Ok. Olá. Tá meio robótica a voz, mas tá melhorando. Mas a robótica fui eu. Não, tá cortando. Fui eu com voz robótica. Vamos continuar aqui. Vamos vendo aí o que eu tô fazendo, tá certo? Ok. Continua olhando aqui o exemplo. Se for em relação à questão lá, professor, tá claro em relação a isso, de retornar uma linha no grep. Tá, isso aí tá mas só claro. para mostrar. Tá cortando. É só para mostrar mesmo. Vamos lá. Então, tem 5 linhas aqui. Continua, professor, cortando. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Tentei fazer de tudo aqui. Melhorou né? agora. Melhorou. Melhorou agora. Melhorou? Uhum. Vamos lá, vou continuar falando aqui para vocês dizerem se está realmente bom. Tá bom? Continua, tá tudo certo. Tá tranquilo. Agora tá. Então vamos continuar aqui. Então aqui, ó, só para mostrar. Então tem, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, estão realmente em linhas diferentes. Como é que eu sei que estão em linhas diferentes? Existe um terminador aqui, eu dei Enter. Se eu dei Enter, tem um terminador aqui, que é um código especial de ASCII, né? Que diz que está numa nova linha. Então, se eu fizer um grep aqui, procurando a palavra aqui, estão vendo? Ó, tem 3 aquis aqui, ó. Ele vai retornar a linha 1, linha 2, linha 3. Se eu procurar a palavra OK, ele vai retornar a linha 4 e 5. Então, ó, cat test pipe grep aqui, linha 1, linha 2, linha 3, que é o terrestre, né? Aquele exemplo terrestre lá. Então, só retornaria as 2 linhas do terrestre. Se eu procurar OK, a palavra OK, ele vai retornar as linhas 4 e 5. Obviamente, se eu colocar isso aqui, ó, que eu acho que vocês fizeram, vocês copiaram, pegaram um texto da internet, deram Ctrl+C, Ctrl+V, aí ele vem normalmente assim, ó. Ele quebra, mas ele quebra visualmente e não de fato. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, vou continuar digitando aqui, tá certo? Ó. Aqui viria a linha 6, mas ele vai quebrar automaticamente para você ver na tela. Perceba que ele quebrou aqui do automaticamente o M aqui, mas isso não é um Enter. Tudo isto está na mesma linha. Tudo isto está na mesma linha. Então, se eu procurar a palavra tudo, que está na segunda linha teórica, na segunda linha visual, mas ele não deu Enter aqui no sentido de que não foi um Enter real, não tem um caractere de terminação aqui. Se eu procurar a palavra tudo, ele vai devolver tudo, todo esse texto. Então, ó, tudo. Opa, tudo maiúsculo, né? Tudo. Tá vendo que ele devolveu tudo? Todas as linhas, vamos dizer assim, mas só tem uma linha na prática. No arquivo, só tem uma linha. Por quê? Porque não foi dado um Enter. A não ser que eu chegue aqui e, obviamente... Peraí, deixa eu abrir de outra forma, vai ser melhor aqui. Ô, professor, eu tenho
eu tenho algo a denunciar sobre esse Vim. O Vim. Sobre o quê? O Vim. Esse editor de texto. Pera aí, rapidinho, ó. Tá vendo que aqui ele coloca um dólar, ó. Ele coloca um dólar para dizer que tem continuidade, tá vendo, ó? Então eu vou quebrar a linha aqui, eu vou dar um Enter. Real, um Enter de verdade. Agora foi um Enter. Agora tem um terminador aqui. Se eu sair aqui, ó. Se eu sair aqui e agora pedir, me dê tudo, só a palavra tudo. Aí ele só vai retornar, tá vendo? De fato, a segunda linha. Não vai retornar tudo. Por quê? Porque tem um Enter aqui. Como é que eu vejo isso, professor? Tem programas como é o TextMate. Ó, TextMate. E se você... Deixa eu fazer assim, ó. Open test.txt. Nem sei quem vai abrir. Se é o TextMate. Não. Ó, tá vendo? Ele quebrou aqui, tá vendo? Ó? Ele quebrou aqui, porque tá quebrado de fato aqui o Enter, mas ele quebrou aqui visualmente. Ó, se eu for... Qual é a linha mesmo? Então, tem várias linhas aqui? Não tem várias linhas. Só tem 2 linhas. Como é que eu sei? Esse terminador, como é que eu vejo? Por exemplo, o TextMate, como eu falei para vocês. Se eu abrir aqui... Onde é que eu tô aqui? Deixa eu abrir aqui a pasta. Deixa eu mandar abrir com o TextMate. E aí vocês estão vendo aqui, ó, que tem um símbolozinho aqui, ó, de um tá bem clarinho, não sei se consigo aumentar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Pronto. Vocês estão vendo que tem um símbolozinho aqui, um tracinho descendo, e aqui também um tracinho descendo. Isso para ele é um Enter. Para ele é um Enter, é um símbolo de Enter. Então você vê tudo que está acontecendo no arquivo. Aqui ele de fato está quebrando a linha. Deixa eu colocar espaço, ó. Tá vendo que ele coloca bolinhas aqui? Só para você ver os caracteres invisíveis, tá certo? Então, só tenham cuidado com isso. Então, quando eu pedi lá, claro que eu poderia ter deixado mais claro, eu deixei visualmente claro. Mas aí eu poderia deixar mais claro. Ó, imaginando que cada linha dessa, que de fato está separado com uma linha em branco, esteja uma linha diferente que tem um terminador Enter. Entendeu? Eu poderia ter deixado claro desta forma. Mas foi até bom para vocês se ligarem que essa questão do símbolo que é escondido, de backspace, símbolo de tab, símbolo de Enter, é importante para nós programadores. Por quê? Porque os programas, inclusive, vão lidar de forma diferente com os arquivos, dependendo dos caracteres que estejam ASCII, que estejam lá, beleza? Ok, por enquanto? Ô, professor, mas eu tenho algo a dizer sobre diga lá, o editor de texto Vim, né? Eu fui tentar fazer a prática usando o Vim, né? E, meu irmão, demais. Eu errava, né? Escrevia um negócio errado. Aí eu ia apagar com backspace. O backspace não apagava. Aí eu apertava para deletar e deletava. Só que aí quando eu ia voltar para escrever, ele escrevia na linha de cima. Aí eu apertava para descer, aí aparecia outra letra. Aí eu, nossa, velho, não. É porque provavelmente você não estava em modo de insert. Provavelmente você estava em modo navegação. Aí você começa a digitar, ele está em modo navegação e começa a alterar os caracteres. Lembre-se, para você editar, tem que estar aparecendo a palavrinha insert lá embaixo. Se não aparecer, você não está em modo edição. Tudo que você fizer, você pode estar alterando os caracteres lá, mas não está, de fato, digitando no texto o que você queria, entendeu? De fato, ele é mais complicado. Mas, assim, quando você pega um pouco o jeito, você vai ver que, assim, porque é interessante você saber que existe e saber os caracteres mínimos e as formas mínimas de lidar com VI ou Vim. Porque com certeza é o único editor que vai estar em todo o ambiente. Todo computador Linux vai ter o VI, no mínimo vai ter o VI. Então, se você chegar no canto, quero Nano, só sei trabalhar com Nano, e você não está em rede, e você precisa tirar um bug urgentemente, e você não tem ambiente gráfico, cara, o que vai te salvar é o Vim. Desculpa, é o VI, né? Então, por isso que é importante vocês terem ideia, pelo menos, que ele existe. Agora, você vai ficar utilizando no dia a dia? Não, tem editores melhores, tá certo? Mas a prática era para isso, era mais para você ficar, de fato, sabendo do ambiente, que de fato é o único editor padronizado nos Linux, tá certo? Beleza? Tá certo. Eu fiz no Nano. Vamos continuar, então. Quanto à aula específica, né? Oi?
Eu acabei desistindo do VI e fui pro Nano mesmo. Foi pro Nano, né? Beleza. Quanto ao assunto em si, pessoal, escalonamento. Dúvidas? Eu tenho mais uma dúvida sobre atividade, professor. Fala lá. Pode falar, Paulo. Na pergunta sobre o comando grep, é correto afirmar que aí tem lá uma alternativa que é um exemplo de uso seria grep cat notas.txt. Eu não marquei ele, mas eu fiz o teste Perceba, ele vai funcionar, Paulo, no sentido de que ele não vai dar erro nenhum, mas ele não faz sentido, entendeu? É que, tipo assim, eu tinha eu criei um arquivo notas.txt justamente para fazer esse teste. Aí ele retorna a palavra cat dentro de notas.txt. Se tivesse a palavra cat, ele retornaria o cat. A linha que tá o cat. Isso é verdade. O professor. Isso é verdade. Então, como realmente ficou ambíguo, né? O que eu deveria ter deixado claro é o seguinte: olha, eu deveria ter deixado um exemplo mais claro e que mostrar que cat era de fato um comando, né? E não uma palavra a ser filtrada. Então, eu errei nesse sentido aí. Aqui, de fato, o grep por si só existe, é óbvio, né? Os comandos cat, grep, por si só existem, mas você pode juntar, obviamente, com pipe. Nesse caso específico, o que ele está dizendo é procure a palavra cat em teste.txt. Ele não encontrou nada. Então, assim, o cat aqui não está sendo um comando. O cat aqui está sendo o padrão a ser buscado. Então, se eu fizer aqui teste.txt, então, assim, eu vou, em resumo, o que eu quero falar, Paulo, é que, sem dúvida, eu vou anular essa questão, tá certo? Mas, se eu fizer assim, catgut é um tipo de fio, é um tipo de fio cirúrgico que a gente utiliza para fechar o corpo humano por dentro. Catgut 5. Eu vou colocar isso aqui e eu vou fazer o seguinte, grep cat, de catgut, né, no caso vai encontrar a palavra cat, ele vai encontrar catgut 5, né, cat aqui. Então, realmente funciona, mas não era bem o que eu queria, entendeu? Ou seja, se eu quisesse fazer realmente, filtrar o texto por algum padrão grep, não seria isso. Então, esse item eu vou anular, beleza? Ô, professor, falando sobre essa questão mesmo, né, também, no grep, aquela opção lá que era grep alguma coisa, tracinho e o arquivo, sabe? grep asterisco .txt -e e pb. Sim, essa daí. Essa alternativa aí. Eu procurei em todo lugar da internet e eu não encontrei, tipo, desta forma, entendeu? Eu sempre encontrava o traço antes do que você queria realmente pesquisar, entendeu? E depois o arquivo. Aí eu fui no... Não, esse daí tá errado, porque o traço Se você testou? Eu não testei porque eu não consegui a tempo, entendeu? Eu tava instalando ainda e eu só consegui instalar o Ubuntu o Debian lá para de noite. Aí como eu tava fazendo isso aí de tarde, eu marquei. Essa tá como correta, é? Isso aí tá como correta. Eu vou dar uma olhadinha. Mas você fez esse comentário lá na atividade? Não, fiz não. Então faça para eu dar uma olhadinha, tá bom? Esse -E, professor, eu acho que a gente viu alguma coisa em relação a ele. Na real, esse -E eu também achei estranha essa questão. Porque, tipo assim, o parâmetro, ele geralmente vem logo depois do comando, por exemplo. Normalmente é antes. Vem logo depois, sei lá, grep -E ou cat -E. Ele normalmente via... Isso. Mas tem programa que aceita, tá certo? Tem programa que aceita essa inversão. Sem problema.
Eu vou dar uma olhadinha na questão. Acho que Francine comentou. Eu vou dar uma olhadinha, beleza? Não se preocupe, não. Qualquer questão, pessoal, que tiver ambíguo ou com erro, eu sempre altero, né? Não se preocupe, não. A minha casa está em reforma, tá uma bagunça aqui. Mas em mim também não deu certo esse comando. E também teve outro problema, aí eu coloquei tudo no comentário particular da atividade. Professor, pronto, vou dar uma olhadinha. A questão do menos E e a questão do cat são a mesma questão. Ok. Mais uma vez, eu vou dar uma olhadinha, beleza? Vamos agora especificamente ao assunto da aula de hoje. Pode ser? Escalonamento? Dúvidas? Todo mundo respondeu? Eu respondi. Eu estava com dúvida em relação aos tipos de algoritmos de escalonamento, porque lá no livro de Tannenbaum que eu estava lendo, ele dá exemplo de 3 e meio que um assim por cima, que é o iterativo, tempo real, acho que é o nome, e o terceiro eu esqueci agora. E ele cita mais um lá que é de first come, first serve. Aí eu fiquei na dúvida se tem mais algoritmos de escalonamento ou não. Tem vários. Olha só, na realidade, o que acontece é que escalonamento é um dos assuntos mais pesquisados, estudados, em mestrados e doutorados, desde o começo da computação. Tá certo? E por quê? Escalonamento existe em vários níveis no computador, tá? Deixa eu abrir aqui a minha... Não, eu ia abrir meu gráfico aqui, mas talvez fique lento, né? Acho que não. Entra, professor. Aquele problema, acho que era a rede. Então, olha só. Escalonamento é um dos assuntos mais pesquisados. É bem verdade que no momento que nós estamos agora, ele perdeu muito a força, porque já foram pesquisados tantos algoritmos, foi tão testado já nos ambientes computacionais, que a gente hoje chegou a algoritmos, pensando em sistemas interativos, que são sistemas nossos, né, dos computadores pessoais, né, que a gente fica interagindo com os programas, interagindo com o SO, a gente dá um alt e tab para mudar de um programa para outro. Isso já foi tão pesquisado que os algoritmos chegaram a um ponto de que não tem muito mais o que mudar dentro dos nossos computadores. Estou falando dos nossos ambientes, tá certo? Então, existem vários ambientes, por exemplo, ambientes de tempo real, não é? Ambientes que não tem escalonador. Como é que eu vou colocar um processo para executar em ambientes que não tem escalonador? Porque tem pouca memória, por exemplo. Ou não tem um dispositivo do tipo um relógio, para que eu fique contando o tempo que um processo está no processador. Outro algoritmo para escalonar. Então, escalonamento foi muito estudado. Então, tem vários algoritmos. O que Tannenbaum faz e Silberschatz faz é colocar alguns exemplos, exatamente para a gente ter um gostinho, né? O gostinho dos algoritmos. Porém, saiba que aqueles algoritmos foram muito bem usados em vários ambientes e alguns são utilizados até hoje. Por exemplo, como o algoritmo Round Robin. Vocês viram que os algoritmos de escalonamento, ele tem vários níveis. A gente está falando de algoritmo de escalonamento de CPU. Porém, eu também tenho que escalonar um HD da vida, por exemplo. Ou seja, quem é o processo que vai usar o HD para escrever neste momento? Se vários estão querendo fazer escrita no HD. Opa, então tem que ter escalonamento do HD. Quem é que vai usar a placa de vídeo? Opa, placa de vídeo tem um processador de placa de vídeo específica? Tem. Quem vai utilizar nesse momento o processador da placa de vídeo? Então, existem vários níveis de escalonamento no nosso computador, beleza? Porém, o que vocês leram é exatamente escalonamento de CPU. Talvez a mais importante, né? O algoritmo... desculpa, o algoritmo não. O dispositivo que precise de mais atenção de escalonamento é exatamente da CPU. Não é assim? Então, a primeira coisa é o seguinte. Primeira pergunta que eu faço para vocês é: por que eu preciso escalonar? Para não ter vários programas competindo pela CPU. E para não deixar a CPU ociosa, né? O principal é utilizar da melhor forma possível os recursos, não é assim? Então, como o Paulo falou, eu tenho processos que estão querendo usar um dispositivo. E se eu tenho um processador, só um processo por vez vai usar aquele dispositivo processador. Então, se centenas, por exemplo, se eu abrir meu computador agora, vocês vão ver meu computador, o monitor aqui de tarefas do Mac,
vocês vão ver que tem 400, talvez, processos. Ó, não, 525 processos. 3.127 threads. É um conjunto muito grande, né? São muitos processos e muitas threads aqui. Todos eles doidos para pegar a CPU. Quem eu vou dar? Tem 525, só tem uma CPU. Eu só posso dar por vez para um processo. A quem eu vou dar? Então eu tenho que escolher muito bem. Né? Eu tenho que escolher muito bem a quem dar, porque eu preciso dar a este ambiente computacional um sentimento de que eu, SO e escalonador de processos, estou fazendo boas escolhas. Eu tenho que ter essa sensação de que está dando boas escolhas. Por exemplo, em sistemas interativos como é o nosso aqui, que a gente tá, que eu dei o Alt Tab aqui, como eu dei agora, ó, de novo Alt Tab, meu amigo, só essa troca de Alt Tab foi escolhido o meu processo para voltar a executar. Então, significa que o algoritmo, que o escalonador, ele está atento ao uso do sistema. E ele reage rápido, ó. Se eu fizesse Alt Tab e ele não mudasse o processo no processador, desse Alt Tab agora, vocês não viriam essa tela, demoraria talvez minutos, dezenas de minutos, horas, se o escalador estivesse escolhendo outros processos e não o meu. Mas sistemas interativos eu tenho que reagir rápido à interação do usuário. Se o usuário muda, se o usuário agora, neste momento, pede para abrir outro processo, eu chego aqui, ó, e peço para abrir um desses aqui, o Go, programação em Lion, em Python, abre o YouTube Music. Se eu der um clique aqui, ele tem que começar a abrir agora e o usuário tem que ter a sensação de que ele é o cara que manda nessa máquina. Isso para sistemas interativos. Para sistemas que o usuário está o tempo todo tomando decisões. Mas para controlar um avião, será que deveria ser o usuário que está escolhendo lá tocar, né? O vídeo dele, o filmezinho dele, o MP3 dele, lá na telinha que está atrás da cadeira da pessoa da frente. Ele clicou lá. E aí o processador tem que escolher ou tocar o filme do cara ou mudar a posição dos flaps da aeronave, porque senão ela vai cair. Quem você acha que é mais prioritário? Tocar a música lá do cara lá atrás, ou o filme, ou mudar a posição do flap para o avião não cair? É óbvio que existe uma prioridade aí, né, de segurança. A música do filme primeiro, professor. O mais importante. Dependendo da música, eu concordo com vocês. O cara vai morrer, que morra feliz, né? Mas tá claro, brincadeiras à parte, que de fato é importante que nesse caso aí, dependendo do evento que aconteça, tipo, o evento é avião caindo, o escalador de processos toma a decisão. Opa, acione sistema de segurança, acione os flaps, acione... Ou seja, ele reaja a isto aí. Então perceba que são ambientes computacionais diferentes. Sistemas interativos exigem alguns tipos de escaladores. Em ambientes de tempo real, exigem outros tipos de escaladores de processo. Tá claro isso? Tá sim. Beleza. Então, olha só. Para continuar discutindo escalamento de processo, é importante a gente lembrar de uma coisa aqui. Quais são os estados de um processo? Quais são os estados de um processo? Bloqueado, em execução e em espera. Pronto. Pronto, né? Pronto. Não é Em isso? espera e execução. Eu vou colocar até assim, ó, pronto. Espera. Vou colocar aqui a palavra, tá? Ó. Espera. Pronto. E em execução. Vou colocar verdinho que está em executando, tá? Execução. Beleza? Nossa, não tá mostrando nada não, né? Vocês não estão vendo não que eu tô mostrando, não? Tô vendo sim. Tá sim. Eu tô vendo. Foi mal, porque eu tava com o senhor fixado na tela, foi isso mesmo. Rapaz, cuidado com essa fixação aí, rapaz. Olha só. Então, pronto, brincadeira. Pronto, execução e espera. E aí, o que acontece? Quantos processos vão estar aqui em execução? Quantos?
Um processador, um processo. Em espera. Uma pilha. Pode ter vários, né? Pode ter vários. Pronto. Vários também? Vários também. Eu tenho 524 processos, como vocês viram agora, 526 lá, no quanto que era lá. Um está em execução e 500 e pouco ou está pronto ou está em espera, não é? Está nesses dois grupos aqui. Então, eu tenho, na realidade, em pronto o quê? Eu tenho uma fila, tá, de processos. Vai estar aqui, vão estar aqui, né? P1, P2, P3. E dependendo do momento, se P1, por exemplo, vamos colocar assim, só esses números aqui, não importa os números, mas se por um acaso P1 for escolhido, tá? É o momento de P1 executar, o que vai acontecer é que ele vai sair de pronto, não é? P1 vai sair de pronto e ele vai para execução, não é assim? Porque ele, nesse momento, vai executar. É o processo que executa ou é a thread de P1 que executa, pessoal? A thread. Sempre thread. Você já sabe agora que não é o processo que executa. O processo é utilizado exatamente para isso, para gerência, não é? Das listas, para gerência do processo, arquivos em aberto, tal, a estrutura de dados do processo. Mas o que de fato executa no processador é uma thread. Por isso que hoje você pode comprar processadores, por exemplo, eu quero um AMD Ryzen 7 3800X com 26 threads. O que significa 26 threads? É que no processador pode executar 26 threads em paralelo do processo. Se eu só tiver uma thread, se eu só tenho um processador com uma thread no processador, significa então que só pode executar uma thread por vez. Se eu tiver 100 threads no processador, é porque eu posso executar 100 threads em paralelos por vez. Tá claro? Então, quanto maior a quantidade de threads que você for comprar agora, quando você for comprar um processador, dê uma olhadinha nisso. Quanto de cache tem, de memória cache, quanto de threads tem do processador, porque quanto mais threads, os programas, né, que rodam em paralelo com threads, multithreads, esses programas vão ser beneficiados nesse ambiente computacional aí, nesse processador. Beleza? O mais comum hoje em dia é para cada núcleo 2 threads, né? Em processadores. Eu não sei se é o mais comum, não. Eu não sei se é o mais comum, não, entendeu? Por exemplo, essa arquitetura que eu te falei agora, eu acho que ele é 4 núcleos e 26 threads. Ele é quad-core, esse que eu tô falando agora, né? AMD Ryzen 7 3800X. É que os que eu vejo mais comerciais, por exemplo, uns Ryzen aí de linha mais baixa, uns Intel também de linha mais baixa, eles são... sim. 2 threads aí vai ser assim, vai ser... Vai ficar mais barato. Mas esse que eu tô falando agora, por exemplo, com 26 núcleos, nem sei se é o Ryzen 7 agora, tá? Tô dizendo se é o 7 ou o 9, acho que é o 9 com 26 threads. Então ele tem muito mais threads por núcleo. Mas é 12 núcleos. Como? São 12 núcleos, não? São 12 núcleos, não? 12 e 24? Quem? O Ryzen 9 que você tá falando. Eu não sei, eu confesso que eu não me lembro quantos núcleos tem, não. Eu não me lembro qual é, não. Eu teria que ver. Mas mesmo assim, com 26 por 12, daria 3 por... não, daria 3 não, né? 36. 26 dividido por 12 não dá exato. Então significa que tem alguns núcleos mais simplificados, né? Entendeu? O Threadripper tem 16 núcleos e 32 threads. 16 com 32, né? Ou seja, nesse caso aí, de fato, 2 por núcleo, né? Bom, então voltando aqui, ó, a gente de pronto, né, pode ir para execução e lembrando que só vai ter um processo. Então vamos colocar o P1 aqui em execução. Então o P1 está aqui, tá certo? Ó, P1 está em execução. E aí o que acontece? De execução eu posso ir para onde? De execução eu posso ir para em espera, não é? Quando é que eu vou para em espera? Eu estou esperando o quê? Quando é que eu saio de execução para espera, pessoal? Quando tem alguma interrupção, quando está esperando alguma resposta de outro processo. Na realidade, quando eu estou fazendo I.O., não é? Aí, no caso, não é? Não. Quando eu estou fazendo I.O., quando eu faço uma leitura, uma escrita,
ou até um wait mesmo, tá? Posso até dar um wait. Eu vou para espera, tá certo? Significa que eu estou esperando outro dispositivo. Porque se eu estou esperando o processador, não faz sentido. Se eu estou em execução, eu estou lá executando, não faz sentido eu esperar o processador. Eu já estou no processador. Então, eu só posso esperar uma coisa, um outro dispositivo, ou até um outro processo. Eu posso bloquear esperando um outro processo. Então, eu estou fazendo I/O, eu estou fazendo entrada e saída. Aí eu vou para espera, ok? Então, existe esse fluxo. De espera, eu vou para onde? Qual é o único caminho que de espera? Ou seja, quando eu saio de espera, significa, então, o quê? Que o resultado do I/O que eu estava esperando foi concluído. Não é assim? Então, eu estava esperando a leitura do HD, aí houve uma interrupção, eu recebi a resposta da leitura que eu quero. E qual é agora de espera? Eu vou para qual estado? Pronto, no final da fila. Para pronto. Normalmente no final da fila, não é? Normalmente eu vou para o final da fila. Beleza? De espera, eu não posso voltar para a execução, não, tá, pessoal? Eu tenho que voltar para pronto para que o algoritmo de escalonamento, olhando todo mundo que está pronto, escolha quem é o próximo. Tá claro? Então, eu não posso de espera voltar para a execução. Eu tenho que voltar para a fila de novo para o algoritmo tomar decisão. Mas se eu estou em execução, eu posso fazer uma espera ou eu posso de execução ir para outro canto. Que canto é esse? Como é, De professor? execução, eu posso voltar para pronto, não é? De execução, eu posso voltar para pronto. Quando é que de execução eu volto para pronto? Quando um processo conclui? Processo concluiu. Eu estava executando, acabei a última instrução, não tem mais nada o que fazer. Eu vou para pronto, depois de pronto, vou para o estado de concluído, depois de concluído, eu vou ser tirado da memória, tá certo? Mas é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Vocês viram aí nos algoritmos de escalonamento. Round Robin, por exemplo. Como é que funciona o algoritmo de escalonamento Round Robin? Nada? Ninguém se arrisca? Olha só. Quando eu estou executando... Eu não lembro de ter visto o Round Robin. Quando eu estou executando... O que está acontecendo é que tem tiques de relógio acontecendo, ok? E aí acontece uma interrupção. A interrupção do relógio vai fazer com que o escalador de processos tome uma decisão. Eita, acabou o tempo ou não do processo que está executando? Como assim acabou o tempo? Em algoritmos do tipo Round Robin, tá? Um algoritmo de escalamento do tipo Round Robin, é só um exemplo, tá certo? Que eu estou dando. Uma coisa que é muito importante nesse algoritmo é o quantum. Quantum. Lembram disso? O quantum é o tempo que um processo vai ficar no processador executando por vez. Então, se o P1 aqui está executando neste momento no processador, por quanto tempo ele vai ficar executando? Pelo tempo do quantum. Se o quantum for 1 minuto, ele vai ficar executando por 1 minuto. Quando esse 1 minuto acabar, o algoritmo de escalamento vai tirar esse processo e vai escolher outro processo. E aí troca para outro. Aí o outro está executando. Acabou o quanto do outro. Tira, coloca um outro e assim por diante, tá certo? Então, quando o quanto acaba, eu troco de contexto, que a gente chama. Ou seja, eu troco o processo que está em execução por outro que está pronto para ser executado. Beleza? Isso é o quantum. Normalmente um quantum vai de 20 milissegundos até 50 milissegundos, normalmente, tá? Isso foi muito estudo que a galera já fez e mostrou que é um tempo razoável. Mas, obviamente, eles tentaram muita coisa, 1 minuto, 2 minutos. Qual é o problema de um quantum de 1 minuto, por exemplo? Imagina agora que está executando no meu computador esse aqui, né? Esse Jamboard, esse Microsoft Edge aqui, né? Esse processo do Jamboard que está rodando aqui nessa aba. Porém, se eu der um Alt Tab, ó, se eu desse um Alt Tab com 1 minuto, se é 1 minuto que o Edge fica na memória, no processador, para só depois trocar, se eu desse um Alt Tab, qual é o pior caso? Para ele, de fato, mostrar para mim essa telinha do Shell aqui.
quanto tempo eu esperaria para ele trocar do Edge, do meu navegador, para o Shell, se o Quantum é de 1 minuto? Qual é o pior caso de espera? Qual é o maior tempo de espera? Nada, galera? Minuto? Ó, se o Quantum é de 1 minuto, o pior caso é 1 minuto. Então, assim, quando eu estou aqui, o Edge pegou agora o processador. Neste momento, significa, então, se eu dar um Alt Tab, o Alt Tab só vai acontecer mesmo, só vai abrir a tela do Shell quando 1 minuto passar. Tu acha que ia ser legal? O usuário ia gostar de um computador desse tipo, que quando ele dá um Alt Tab, depois de 1 minuto é que abre o que ele pediu? Claro que não, né? Então, por isso que o tempo do Quantum aqui, ele é curto, exatamente para que rapidamente vários processos troquem por segundo, né, no computador, e aí você tem a impressão de que todos estão executando muito rápido. Ó, troquei, voltei a trocar, troquei de novo, voltei a trocar. Então, quando o usuário pede, o computador faz. Por que isso? Porque o Quantum é curto. Então, dá tempo de ele escolher o que o usuário pediu. Ele trocar do processador, tirar o processo que está executando e colocar o processo que o usuário pediu. Tá claro? Tá sim. Ok? Lembrando o seguinte, ó. Processos, eu vou até abrir uma tela aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês verem. Eu nem sei se está tá aqui. Estão vendo nessa tela? Processos, eles têm pico. Deixa eu ver aqui onde é que está isso. O processo tem picos ou surtos, né? Mas vamos chamar pico, acho que a palavra melhor é pico aqui. Tem picos de computação de CPU e de ES. Como assim? Um processo, normalmente, ó, vamos voltar aqui para a tela. Eu vou abrir uma nova página. Deixa eu escrever uma nova página aqui. E para a página 2. Ó, processos, ele tem assim, ó. Ele começa a executar aqui. Imagine que o tempo de execução é de cima para baixo, tá certo? Ó, esse aqui é o tempo rolando. Aí o processo 1 chega aqui, ó. P1 começa a executar. Aí ele começa a executar a CPU. CPU. O que significa? Deixa eu colocar a CPU aqui. Opa, tá na tela 3, tá errado aqui. P1, né? E CPU aqui. Então o processo 1 tá usando CPU. Então ele começa a executar a CPU, ó. Tá executando na CPU, executando na CPU, executou, e aí concluiu aqui, tá certo? Quando ele concluiu aqui, significa que não é concluir o processo vai até lá embaixo. Ele concluiu o que ele estava fazendo de execução. Provavelmente aqui aconteceu um I/O. Ou seja, ele vai ter que esperar a leitura ou a escrita de algo no HD. Beleza? Aí ele faz I/O durante um tempo. Logo depois, ele precisa de novo da CPU para fazer um novo cálculo. Então, ele volta para a CPU, faz um cálculo. Depois, ele faz o quê? Ele volta a fazer uma outra leitura ou escrita num arquivo. Aí, depois, ele volta de novo para a CPU. Então, ó, todo o processo, ele fica fazendo CPU, I/O, CPU, I/O, CPU, I/O e o tempo todo. Beleza? Tem alguns processos que fazem muita CPU. Ou seja, executa muito tempo. Ele é o que a gente chama de CPU bound. Ele é orientado à CPU. Ele faz muita computação e um pouquinho de I/O. Beleza? E um pouquinho de I/O. Isso aqui é chamado de CPU bound. Ou seja, ele é orientado à CPU. Ele usa muito a CPU e faz pouco I/O. Tem processos em que eles fazem muito I/O. Ele usa um pouquinho de CPU, obviamente, tem que começar a executar. Depois ele faz I/O, executa, faz muita leitura, muita escrita, tal. E pouca CPU. Tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de I/O bound, orientado a I/O. Ele faz muita leitura escrita. E aqui faz muita CPU. Tá claro? Usa muito processador. Aqui usa muito dispositivo de entrada e saída. Beleza? Processos normalmente são assim. Então, tem picos de CPU, depois I/O. Eles ficam nessa brincadeira aqui, beleza? O que acontece é o seguinte.
seria interessante, concordam comigo, que se eu conseguisse saber quais são os processos I/O-bound, deixa eu desenhar aqui outra coisa. Deixa eu abrir uma tela 3 aqui. Se eu tivesse assim, ó, se eu tivesse previamente sabendo que tem vários processos, processo 1, processo 2, processo 3, processo 4, processo 5, tá? E se eu soubesse se eles são, o que eles são, orientados a CPU, orientados a I/O, eu vou imaginar aqui que, ó, o primeiro é orientado a CPU e os outros é I/O. Os outros fazem muito I/O, tá certo? Então significa que o primeiro usa muita CPU e os outros usam I/O. Só que ele chegou primeiro. O número 1 aqui chegou primeiro. Então, o que acontece? O algoritmo do escalamento chegou assim, rapaz, coloca esse cara no processador. Coloca esse cara para executar. E aqui tem um HD. Tem um disco aqui, tá certo? Eu vou colocar um HD como se fosse um banco de dados aqui, tá? Mas é um HD. Então, ó, o que vai acontecer? Esse processo vai ficar executando na CPU durante muito tempo. Esse processo 1. Os outros, eles precisam entrar na CPU para depois ir para o HD. Então, o que acontece? Executa um, acabou o tempo dele, aí é neste momento que o 2 entra em ação, acabou o trabalho dele aqui, durante o tempo, o 2 vai usar a CPU, mas ele usa muito rápido a CPU. Depois que ele usar a CPU, ele vai fazer um I/O, ele vai ficar esperando o HD. Já sai. Aí vem o 3. Rapidamente usa um pouquinho de CPU, já vai esperar. Depois vem o 4. Usa um pouquinho, já vai esperar. O 5º, usa só um pouquinho da CPU e vai esperar. Vocês concordam que se eu invertesse essa ordem seria muito melhor? Ao invés da galera do 2, do 3, do 4 e do 5 ficarem esperando muito o processo 1, que usa muito a CPU, se eu colocasse para executar primeiro o 2, primeiro o 3, depois o 3, depois o 4, depois o 5, eles rapidamente entrariam na CPU e deixariam a CPU. Deixariam, e depois o número 1 entraria na CPU, por fim, o 1 ficaria usando o tempo todo a CPU, e o 2, 3, 4, 5 ficaria o tempo todo usando HD. Perceba que os meus dispositivos ficariam sendo utilizados o tempo todo. CPU utilizando por processos e meu HD sendo utilizado por outros processos. Porém, da primeira imagem que a gente fez, se o número 1 entrar primeiro na CPU, o 2, 3, 4 e 5 vão ter que ficar esperando. Só que eles queriam usar HD. Só que o HD vai ficar ocioso. Estão percebendo a importância que é eu escolher bem qual é o processo da vez que deveria estar executando na CPU? E estão percebendo que a ordem de escolha importa e muito na satisfação e no tempo de resposta dos processos que estão executando no computador? Vocês estão percebendo isso? Percebem? Sim. Tá. Olha só. Uma coisa que é interessante é o seguinte. Cada vez mais... Aí eu vou voltar aqui para a imagem da tela anterior, dessa daqui. Cada vez mais os processos vão ficar com essa cara aqui. Opa, desculpa. Cada vez mais os processos vão ficar com essa cara aqui, ó. Eles vão ficar cada vez mais I/O bound. Por quê? Cada vez mais os processos vão ficar I/O bound. Por quê? Cada vez mais que eu estou falando vai passando o tempo. Por exemplo, quando eu estudava na escola técnica, né, na posição de vocês que estão agora aí, os processos eram bastante CPU bound. A tendência é a galera ficar cada vez mais I/O bound. Por quê? Vocês concordam que as CPUs estão ficando mais? No caso do senhor, eu diria que, sei lá, hoje em dia, tipo assim, tá muito mais orientado para o usuário, por isso tá mais I/O bound. Não, entendi que poderia ser essa linha, mas eu acho que o padrão do usuário não mudou muito.
de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, o padrão não mudou muito do usuário em si mexendo no computador. Ele abre uma tela, por exemplo, fica lendo a tela, depois abre outra tela e fica lendo a tela. Então, esse padrão não mudou muito. Mas o que mudou foi o hardware. Vocês concordam comigo que cada vez mais as CPUs estão mais rápidas? Concordam? As CPUs estão mais rápidas. Elas conseguem fazer cada vez mais instruções por segundo. Cada vez mais ela executa mais rápido. Se ela executa mais rápido, significa então que um processo não precisa ficar tanto tempo na CPU, como fica aqui, ó. Como fica esse daqui. Na realidade, as mesmas instruções que ele executava aqui e passava, sei lá, 2 segundos executando nessa arquitetura aqui, numa mais rápida, na realidade esse tempo de CPU vai diminuir. Por quê? Porque a CPU está mais rápida. Se a CPU está mais rápida, as mesmas instruções de um processo vão ser executadas de forma mais rápida. Então ele vai ficar menos tempo na CPU. Se ele fica menos tempo na CPU, o que vai acontecer é que ele vai ficar mais tempo no I/O. Por que mais tempo no I/O? Porque tem uma coisa que não altera, meu amigo. É o HD físico. O HD, claro, eu tô falando SSD não, tá certo? SSD é melhor, obviamente, do que o HDD normal. Mas, mesmo assim, é bem mais lento do que a CPU, concordam? Dispositivos de entrada e saída, HD, né? HD normal, SSD, são bem mais lentos do que CPU. Então, se minhas CPUs estão ficando mais rápidas, significa que o processo que executar essas instruções aqui, ele vai executar essas instruções aqui num processador mais rápido, ele vai executar com um tempo menor. Bem mais rápido. A I/O vai ficar da mesma forma, vamos dizer assim, do mesmo tamanho. Porém, se a CPU reduziu, a imagem da CPU reduziu, porque eu fiquei menos tempo na CPU, significa então que o meu processo cada vez mais vai ficar I/O bound, orientado a I/O, porque eu vou ficar mais tempo esperando entrada e saída do que CPU. É por isso que hoje em dia é muito melhor você trocar o teu HD normal padrão de 7200 RPM, que seja, por um SSD, do que trocar memória, do que trocar processador. Hoje, dependendo das aplicações, obviamente, que você está executando, mas se for um sistema normal, um PC normal de casa, é muito melhor você trocar os dispositivos de I/O para deixar eles mais rápidos, trocar seu HD para um SSD, do que ficar pensando em processador. Vai ficar uma bala teu computador. Por quê? Mais uma vez, porque os programas estão cada vez mais dependendo, na realidade, da velocidade do dispositivo de entrada e saída, do HD, porque as CPUs já estão muito rápidas. Tá clara essa discussão? Joia. Beleza. Quando é que um escalador entra em ação? Quando é que um escalador entra em ação? Quando é que ele precisa ser executado? O tempo todo? Não, porque se for o tempo todo, um escalador de processo, ele não é um programa do SO. Se ele ficar executando o tempo todo, o que vai acontecer? Só ele executa. Nenhum processo seu vai executar. Nenhuma thread de processo seu vai executar. Então, um escalador de processo ele não pode ficar executando o tempo todo. Ele tem que ter tempos, momentos que ele vai executar, tá certo? É que, tipo assim, o tempo todo que eu digo, professor, é tipo... o tempo todo tem que estar trocando de processo na CPU. Aí, nesse intervalo de trocar um processo para outro, ele vai estar ativo. Sem dúvida. E quais momentos são esses, né? Quais são esses momentos? Quando algum processo conclui, vai para... Ou senão ele vai para aquela areazinha de espera. Ele é acionado. Quando o processo concluiu, né? Acabou, meu amigo. Se o processo concluiu, tchau. Eu tenho que escolher um novo para entrar no processador. Né? É um deles aqui, que é exatamente esse segundo aqui, né? O término do processo. O outro, quando se cria um processo, né? Por exemplo, vocês criaram, né? Deram fork, criou um filho, né? Um processo filho. Nesse momento, tem que tomar uma decisão. Por exemplo, eu vou continuar executando o pai ou eu vou colocar o filho para executar. Tá? Quando o processo é bloqueado, eu estou executando lá, o processo está execução, e ele faz I/O. Opa, se ele faz I/O, ele vai ficar em espera, não é? Bloqueado. Se ele fica em espera, nesse momento eu tenho que escolher um outro processo para colocar no processador, para o processador não ficar ocioso. Concorda? Outro momento. Quando acontece uma interrupção, então, por exemplo, quando vem um resultado da leitura do teu
do teu I/O que você queria lá, ele também faz um escalonamento naquele momento para esperar, para dizer, opa, vou pegar e colocar esse processo em pronto, e ele pode ser escolhido para voltar a executar, ou eu posso escolher outro da fila de espera lá de pronto. Ok? Beleza? Então, agora sim, quando o escalador pode tomar decisão? A qualquer momento, a cada interrupção de relógio. Quando o relógio interrompe, neste momento, o escalador, que é um programa do SO, ele, vou tomar decisão, estou vivo aqui. O que é que eu faço? Aí ele tem o algoritmo dele, ele escolhe qual vai ser executado, troca, né? Troca o processo que está em execução, volta a dormir. Interrupção de novo. Outra decisão vou ter que tomar. Qual processo eu escolho? Coloca de novo para executar e assim por diante, tá bom? É o trabalho o tempo todo que ele executa, beleza? Que ele faz para executar. Existem dois tipos de algoritmos, basicamente, tá? Pré-emptivos e não pré-emptivos. O que é que significa isso? Só para deixar claro, os algoritmos atuais do seu computador, do meu computador, do computador da sua mãe, do seu pai, são pré-emptivos. Pré-emptivo significa todo o processo vai ter um tempo fixo, que é o quantum, que a gente já discutiu, um tempo fixo no processador, e ele pode até não ter concluído o trabalho dele. Ok, acabou o tempozinho que o escalador que deu para ele, acabou. Tira ele, escolhe outro. Então significa que pré-empção, o escalador pode tirar o processo que está executando. Ambientes não pré-emptivos, que é não pré-emptivos, o escalador não pode tirar o processo. Uma vez que eu coloquei o processo para executar, ele vai continuar executando enquanto ele quiser. O processo é que toma a decisão se ele sai do processador ou não. E existem ambientes que precisam disso, tá, pessoal? Que é de não preemptivos. Alguns processos executam até o fim e saem. Por incrível que pareça, em ambientes de sistema em tempo real, eu posso utilizar algoritmos não preemptivos. Sistema de escalamento de processos não preemptivo. Porque, na realidade, quando acontece um evento de, por exemplo, um avião começar a cair, naturalmente o evento sabe que quem vai ser ativado é o processo tal, esse processo ele vai tomar conta lá do ambiente, ele vai executar o trabalho dele e ele vai querer sair o mais rápido possível, porque ele sabe que ele tem que executar o trabalho dele, por exemplo, ligar as sirenes de que está acontecendo alguma coisa estranha, sai, vem outro processo já que entra e começa a mudar a posição dos flaps, sai. Então, assim, os processos já sabem o trabalho deles e eles não vão querer ficar usando o tempo todo da CPU, porque eles sabem que eles são feitos para executar rápido, sair e deixar o próximo processo executar. Então, eles são bonzinhos. É um ambiente cooperativo. Um processo foi implementado sem entender o processo 2, por exemplo. Mas ele sabe que vai vir um processo 2, que é importante no ambiente de tempo real, que os processos se ajudem, se cooperem, ok? Porém, em ambientes como o nosso, de interativo, o Word quer usar o tempo que ele quiser. Um MATLAB, um navegador. Enquanto ele estiver na CPU, ele vai querer executar. Ele não vai querer ficar dando tempo para outro carinha, não. Então, eu preciso ter um ambiente de escalamento pré-emptivo, porque eu preciso que o SO tome decisões o tempo todo para ver qual é o processo da vez que deveria ser executado. Porque senão, volto a dizer, se no ambiente não pré-emptivo, se você mandar fazer um cálculo e esse cálculo vai demorar um dia, mesmo que você queira matar esse processo, você não vai conseguir matar. Por que não? Porque se ele vai demorar um dia e ele está usando a CPU durante um dia, você só vai conseguir entrar no shell para dar um kill, para mandar matar, ou então um Ctrl-Alt-Del do Windows para mandar um processo parar. Você só vai conseguir abrir o Ctrl-Alt-Del, que é um programa também que deveria usar o processador, só vai conseguir executar depois de um dia. Depois que acabou a computação inteira. Então, em ambientes não pré-emptivos, o processo executar até o final dele, para depois ser escolhido qual é o próximo processo a ser executado. Estão percebendo a diferença? Então, nossos ambientes hoje, nossos interativos, esse aqui que a gente está utilizando agora, é pré-emptivo, são ambientes pré-emptivos. E o tempo todo o escalador de processo está tirando o processo do processador para escolher um novo. Mas nem sempre foi assim. E nem todos os ambientes hoje são assim. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com Windows 3.11 for Workgroups. E o DOS que tinha lá, que o sistema operacional na época era DOS, né, da Microsoft, ele era não pré-emptivo.
Se você começasse a executar um processo, um programa lá, e ele não largasse da CPU, meu amigo, só reiniciando a máquina. Só reiniciando a máquina para voltar a funcionar o computador. Era desse jeito, tá certo? Obviamente, se você não tiver um relógio na máquina, se você não tiver um relógio que fica ticando, né? Mais um, fica marcando o tempo no teu computador, obviamente, só tem uma forma. Você só pode utilizar algoritmos não preemptivos, concorda? Porque o relógio é que dá a interrupção e, ao acontecer a interrupção, entra em ação o programa do escalonador. Se não existe interrupção de relógio, não existe relógio, eu não marco o tempo. Se não existe o tempo, então eu só posso usar algoritmos não preemptivos, ou seja, coloco o processador para ser executado, o processo para ser executado no processador e deixo ele sair quando ele quiser. Por quê? Porque eu, algoritmo de escalamento, não posso entrar em ação porque não tem um relógio para parar, para interromper o que está executando, para me colocar para tomar decisão. Tá claro isso? Claro até aqui, pessoal? Sim. Sim, professor. Pessoal, uma decisão. Já são 14h39. A gente pode ir até, sei lá, 15 horas, se vocês quiserem. E a gente, obviamente, a gente vai continuar discutindo sobre escalonamento, porque a gente nem começou os algoritmos de escalonamento, né? A gente está discutindo apenas em linhas gerais, né? A ideia, a importância de escalonamento e tal. A gente pode continuar mais um pouquinho até antes dos algoritmos, e a gente deixava a próxima semana os algoritmos. Pode ser? Por mim não. Por mim, ok. Posso ficar aqui até amanhã, se quiser. Uma dúvida. Eu vou ficar até 3 horas só para a gente não ficar também muito tempo, tá? Para não tomar muito tempo de vocês. Mas a dúvida é o seguinte. Se eu não me engano, nossa aula anterior, na aula física da gente, era nas terças-feiras, não era? Ou era quinta e sexta? Como é, professor? Nossa aula física, nosso horário de aula real, era quinta e sexta ou era terça e sexta? Era quinta e sexta, eu acho. Então a gente posta na próxima aula, na próxima semana. Na terça-feira, já que eu não sei quem está blocado, quem não está, né? Então, a possibilidade da gente utilizar. Há uma possibilidade, não sei se vai acontecer isso, mas de usar quinta e sexta para a gente ter essa aula síncrona aqui, tá certo? De conversa. Beleza? Ou então eu passo outras coisas para vocês, ainda de escalonamento, práticas e tal, e a gente só faz a aula síncrona normal na sexta-feira. Mas a gente toma a decisão com o grupo todo, tá certo? Eu mando lá no WhatsApp. Vamos continuar aqui para a gente usar o máximo tempo possível aqui na nossa discussão, beleza? Então, continuando aqui, já falamos sobre preempção e não preempção. Deixa eu botar só nos slides aqui, que pode guiar a gente aqui em algumas coisas. Tá? A gente já falou sobre isso, né? Sobre algoritmos interativos, né? Ambientes interativos, tempo real, não é? Em lote, por exemplo, né? Em sistemas em lote. O que é sistema em lote, tá? Ou batch, né? Em inglês. É você basicamente colocar um programa atrás do outro para executar, coloca na fila e manda executar nessa ordem. Em ambientes em lote, o primeiro que entrou, ele executa até o fim. Ele não fica sendo trocado. Se é em lote, ele executa até o fim o primeiro, tchau. Vem o segundo, executa até o fim, tchau. Vem o terceiro, tchau. Entendeu? É em lote. Então, os algoritmos são, naturalmente, não preemptivos, concorda? Não preemptivos. Então, por que não preemptivos? Porque eu não preciso tirar o cara, ele executa até o fim. Ou eu posso colocar preemptivo, mas com um tempo muito longo. Um preemptivo de meia hora, por exemplo. Ou seja, um processo tem meia hora para concluir. Se ele não concluir, eu coloco ele para o final da fila e executo a ordem da fila. Eu posso fazer preemptivo com tempo longo para, provavelmente, nos 30 minutos que eu dei, provavelmente ele vai concluir. A maioria, provavelmente, dos processos vão concluir em 30 minutos. Entenderam? Já falamos de interativo, que, lembrando, interativo é esse ambiente que a gente está aqui agora, né? Esse ambiente aqui do seu computador é interativo. Você fica o tempo todo, o computador, o SO, fica o tempo todo recebendo entrada e saída do usuário e tomando decisões.
né, do que fazer, tá? Tempo real, não. Em tempo real, quanto menos o usuário meter a mão, melhor. Em tempo real, quem está controlando é o sistema, é o programa lá que está executando, tá certo? Então, ele sabe. Então, por isso que eu falei, a preempção é necessária. Por quê? Porque o programa vai lá, faz o trabalhinho dele e vai embora, meu amigo. Ele fez lá em 20 milissegundos o trabalho dele e vai embora. Então, cada um faz seu trabalho e vai embora. E eles são muito bem feitos, né? Quem vai programar esse tipo de programa sabendo cada linha que vai acontecer, quantos milissegundos cada programa vai executar. Então, ele sabe, é previsível se acontecer de um avião começar a cair, é previsível em quanto tempo o avião vai começar a embicar de volta para voar do jeito que deveria estar voando. Por quê? Porque os caras já fizeram vários cálculos matemáticos, né? Fizeram o programinha sabendo quanto tempo cada programinha, porque cada um, e quanto tempo cada um vai ficar no processador. Beleza? Então, por que pareça, em tempo real, é menos importante a preempção. Por quê? Porque pode deixar o programa executar, que ele não vai fazer maldades. Ao contrário, ele é amiguinho do outro. Não é amiguinho porque ele sabe o que o outro vai fazer, não, pessoal. Ele é amiguinho porque ele vai executar o que ele vai fazer, ele vai embora. E tchau. Deixa o outro executar, porque é mais importante para mim que o sistema como um todo funcione, que o sistema em tempo real, como um todo funcione, do que eu só. Eu não sou guloso. Deixa os outros comerem um pouquinho do bolo. Em ambientes interativos, não. Os sistemas são gulosos. Cada programa quer ficar o máximo possível na CPU para executar até o fim. É assim que funciona. Se começar a executar aqui um campo, puxar toda a CPU do computador e que se vire todo e qualquer processo que esteja executando, tentando executar, obviamente, na CPU. Beleza? Por isso que nesse sistema vivo, aquele jogo, aquele programa, tomaria conta do processador e não entregaria mais nunca para o sistema operacional, para o escalador. Beleza? Beleza por enquanto? Sim. Eu estou em dúvida agora se eu entro já em algoritmos ou se a gente deixa para a próxima aula. Vamos dar um gostinho do primeiro algoritmo, tá certo? Eu falo do primeiro algoritmo e depois eu vou falar dos outros algoritmos para vocês na próxima aula, pode ser? O primeiro é exatamente o escalonamento em lote. Ou seja, é uma fila. O primeiro a chegar é o primeiro a sair. Ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. E na ordem, obviamente, que aconteceu. Executa no processador, concluiu. Vem pro próximo na fila. Tá? A desvantagem é o seguinte. É exatamente aquele exemplo que eu dei para vocês. Olha só. A desvantagem desse tipo de algoritmo é o seguinte. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Pedindo senha, rapaz. Acabei de entrar. Pede senha de novo. Deixa eu mostrar aqui outro desenho. Página 4. Chega um processo. Tem aqui a fila, ó. Vou fazer a fila, tá? Opa. Aqui é a fila. A fila começa a ser colocada aqui, tá? A primeira. A cabeça da fila é aqui, tá certo? Ó. Vixe. Ele passou duas aqui. A cabeça é aqui da fila. Então, o primeiro que chegou o processo 1 aqui, tá? O processo 1 chegou. P1. Ele é CPU bound. Vou colocar só a palavrinha CPU, tá certo? E ele demora 50 ciclos de CPU. Vamos imaginar que eu sei o tempo dele. 50 ciclos de CPU. Chega o processo 2, que ele é I/O. Ele se demora um ciclo de CPU. O processo 3, um ciclo. O processo 4. Ele só ficaria um tempo na CPU e depois já faria I/O. Tá certo? Só que o primeiro que chegou foi esse danado aqui, ó, de 50. Então, ao chegar esse de 50, o que vai acontecer? Ele vai entrar na CPU,
e vai ficar 50 ciclos lá. Enquanto os outros vão ficar esperando, porque todo o processo, obviamente, todo o processo, ele precisa primeiro entrar na CPU. Significa que eu preciso fazer uma instrução para mandar escrever ou ler. Se eu preciso executar uma instrução de leitura ou escrita, eu tenho que usar a CPU para fazer a instrução de leitura e escrita. Então, antes de começar a fazer leitura e escrita, eu preciso entrar no processador. Então, esse cara aí, de 50 aqui, ó, ciclos, vai entrar aqui na CPU. Vai executar por 50 ciclos. Vamos fazer uma conta básica. O áudio dele. Quanto que ele executou do ponto? Oi? Desculpa. Não, eu pensei que o áudio tinha cortado de novo. Tá, beleza? Tá sim. Tá, então. Vamos fazer a conta aqui. Tá não, E professor. o que foi o tempo de sua execução? O tempo. Travou. O professor tá travando, viu? Continua travando. Tá travando. Sim, continua. Aqui cai. Pra mim aqui não sai mais nenhuma dele. A gente continua discutindo isso aqui, tá bom? Beleza? O que o senhor... O senhor vai encerrar a Próxima aula aula a agora, gente é isso? continua. Isso. certo. Beleza. Próxima aula continua. A gente vai. Valeu. Valeu, professor. Falou.